Ti nós convidamos, fique à vontade, Espírito Santo. O Senhor não precisa de um convite, Senhor Jesus, mas o Senhor espera que o nosso coração esteja receptível a Ti, Senhor Jesus. Senhor, toma cada vida que aqui adentrou, Senhor Jesus, cada homem, Senhor. Que possamos ser tocados por Ti, Senhor Jesus. Transformados a cada dia, Senhor Jesus. Libertos, Deus, para que compramos, Senhor, o propósito, Senhor, do Pai na terra e possamos manifestar o reino através das nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que as Tuas mãos estejam, Senhor, sobre este lugar, Deus. Que o céu se mova para este ambiente, Senhor Jesus. E possamos, Senhor, ó Pai amado, sentir e ver o Teu trono neste lugar, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, toma as ruas destes lugares, Senhor Jesus. Toma cada família, Senhor Jesus. Sejam tocadas pelo céu, Pai. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. A Ti, Senhor, nós convidamos, Senhor. A Ti nós clamamos, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, se manifeste da melhor forma que achar, Senhor Jesus. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória. Estar com vestimentas de glória. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória. Eu quero estar de glória para encontrar contigo e ser outra vez achado em Seu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade, Senhor. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade, a Tua majestade, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam ao Rei da glória, no ambiente de glória. De glória, anjos e homens exaltam ao Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória.
encontrar contigo, ser outra vez achado em seu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a majestade, a tua majestade, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam ao Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam ao Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Jesus, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Exaltam ao Rei da glória. Santo é teu nome, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Sim, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Diz vem, vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és
só pra te ver. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Eu quero ver tua face, Senhor. Tu és santo, Deus. Nós queremos ser essa geração que busca, Pai, a tua glória, mais que a própria vida, Deus. Nós queremos ser essa geração que não teme, ó Pai. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a gente que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser, sim, Deus, a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença.
sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Amém. Graça e paz, cadê os homens? Ih, o inferno nem ouviu. Graça e paz, cadê os homens? Amém. Te dou a oportunidade de você ofertar na casa do Senhor. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, temos um gasofilácio aqui, um lá, outro lado lá dos banheiros, e tem uma maquininha de cartão, caso você queira ofertar. Amém. Abra comigo Mateus, capítulo 27. Rapaz, para juntar tanto homem assim sem carne, vocês estão com fome do Senhor mesmo, hein? Porque pra gente juntar gente assim é só mesmo com os contrafilé na churrasqueira. Daí nós juntamos bastante homem, né? Mas amém, glória a Deus. Mateus capítulo 27, do verso 27 em diante. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente as suas roupas, e então levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sorte para dividir a sua roupa. Pastor, mas o que isso tem a ver com a oferta? Mais que o dinheiro, essa noite o Senhor quer o teu coração. E o Senhor queimou essa palavra no meu coração porque eu falei: Senhor, o que eu levo para esses homens? Ele falou: fale para eles que muitos de nós temos que trocar com o Senhor a nossa coroa de honra por uma coroa de espinho. Muitos de nós temos que, antes de nós querermos termos as mãos limpas, nós temos que deixar ela ser pregada numa cruz. Antes que nós queremos correr para o Evangelho, fazer a obra do Senhor, nós temos que deixar nossos pés ser pregado na cruz. Nós não estamos preparados, nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, a renunciar a nós mesmos todos os dias e tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. E eu creio que o Senhor vai levantar um tempo, uma geração que está querendo tomar a sua cruz, verdadeiramente adorar em espírito e em verdade. Homens dispostos a renunciar à glória aqui na terra, a sua coroa, renunciar a si mesmo, a sua arrogância, a sua prepotência, se humilhar, ser obediente até a morte de cruz. Como Paulo diz em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo,
e se humilhou. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Muitos de nós estamos querendo ir até o céu, mas nós não queremos ir para o caminho do Gólgota todos os dias, aonde nós devemos morrer para nós. Mas pastor, eu vou morrer. Irmão, é espiritualmente. Você morre aqui na terra, mas você é estabelecido no reino dos céus. Depois do terceiro dia você vai reviver, para que você possa mostrar às pessoas as feridas, como Jesus fez para Tomé. Ó, tá vendo aqui, ó? As minhas mãos são puras agora. Mas como? Elas estão lá na cruz. Os meus pensamentos são puros agora. Por quê? Porque ficou na cruz. Eu participei da coroa de espinho. Nós queremos a marca do amor de Deus em nós, mas nós não queremos o que antecede isso, que é a cruz, aonde nós devemos morrer para que Ele possa viver por nós. Mas essa é a palavra de oferta, oferta de sacrifício vivo, obediência ao Senhor. Amém? Quero chamar o pastor Alex. Estenda sua mão para cá, abençoa ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, você venha usar o teu filho com poder, com unção, Pai, com ousadia, Pai. Que ele venha ser um instrumento, Pai, para levarmos nós à cruz do Calvário, Papai. Para que nós possamos morrer para nós, ó Pai, e viver para o Senhor verdadeiramente, Pai. Pai, que todo principado que se levanta nessa noite, ó Pai, toda fortaleza que se levanta nessa noite, sobre a mente e sobre o coração de cada homem, Pai, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu filho venha ser um canal, Pai, neste momento. Que ele venha jorrar da água da vida, Pai. E que nós possamos beber através da vida dele, Pai. Que ele, Pai, seja usado como nunca usou nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso pedido, Pai. E que o Senhor venha abençoar, Pai, cada irmão que ofertou e dizimou nessa casa, Pai. Aquele que tem entendido o princípio do Senhor, ó Pai. E nós somos gratos já por essa noite, Pai. Por cada um aqui presente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Paz do Senhor. Deixa eu tirar a máscara. Eu quis fazer este ato, né, de tirar a máscara aqui na frente, porque hoje nós vamos estar conversando aqui entre homens. E uma das grandes coisas que eu tenho aprendido nesses dias é que o quanto nós, como homens de Deus, precisamos tirar algumas máscaras do nosso rosto, para que nós possamos verdadeiramente brilhar segundo a luz de Cristo e não segundo a nossa luz. Porque eu entendo que se há um grande princípio, né, que nós precisamos aprender e mergulhar, entender que tudo precisa partir de nós, homens. Porque o Senhor nos chamou para mudar a nossa casa, o Senhor nos chamou para mudar a nossa cidade, para mudar a nossa vizinhança, a nossa parentela, porque nós somos o ponto de origem a partir de Cristo. Amém? Convido os irmãos a se assentar. Nós vamos estar conversando nesta noite. Eu confesso aos irmãos que eu
Passei uma semana bastante apreensiva, porque eu sempre gostei de ministrar a homens, né? Deixa eu me apresentar já nesse meio tempo que eu estou falando, né? Sou o pastor Alexandro, né, do Ministério Mevan lá de Ponta Grossa. Congrego junto com o pastor Evandro, pastor Jean, e faço parte do Ministério de Homens, sou formado em Homem ao Máximo, 5 livros, 5 vezes feito Homem ao Máximo, e acredito que ainda virá outros Homens ao Máximo que eu farei, só curricular no curso de hombridade, né? Estamos estudando aí já faz. Glória do Senhor, temos ministrado ao coração de muitos homens, temos levado o entendimento, né, do que é realmente ser um homem, porque existe o homem e existe o homem, né? Existe o homem e o homem que é homem de verdade. E quando o pastor Roberto, né, nos trouxe esse convite para nós estarmos falando aos homens, eu confesso de que o meu coração ele se apertou, porque, irmãos, de verdade, eu gostaria de estar aqui em umas condições muito melhores com que eu estou, para que, de fato, eu viesse fazer o céu descer. Mas enquanto eu estava vindo de Ponta Grossa para cá e estava colocando o meu coração na presença do Senhor, colocando os meus pensamentos, e eu entreguei e falei: Senhor, não é o meu céu, não seja a minha glória, tudo aquilo que eu sei. Mas, Senhor, eu me desfaço de tudo aquilo que sei para aquilo que o Senhor deseja falar, porque o povo não é meu, o povo é teu. E uma dessas coisas e uma dessas declarações é o que nós homens precisamos tomar nesses dias. Porque a nossa casa precisa de homens que não tragam o seu céu para dentro da sua casa, mas que tragam o céu de Deus para dentro do seu lar. E continuando a minha apresentação, né, sou casado já há 16 anos, casado com a pastora Juliana, sou pai do Alan. Sou pai da Ana Júlia, né, para a glória do Senhor, e estamos aí na caminhada que desde os meus 12 anos de idade. Então já faz um tempo que eu estou caminhando, né, nasci dentro de um lar cristão, né, meus pais eram da igreja evangélica quando eu nasci, não me recordo bem o nome da igreja. Passei uma temporada da minha vida dentro da igreja Mormon, né, dentro do mormonismo, onde meu pai era um dos dirigentes ali da igreja, né? Então cresci dentro, ouvindo, né, toda a teologia mormon, e quando eu cheguei aos meus 12 anos de idade eu saí de lá e voltamos novamente para o e de lá nós nunca saímos. Apesar de que a garantia de estar dentro de uma igreja não significa que você faça parte dela. O fato de você ir dentro de uma igreja, você estar em comunhão com o corpo, a plena segurança de que você faz parte desse corpo, até que você se responsabilize como todos os outros membros que estão fazendo parte daquele corpo, em prol de um único objetivo, e este objetivo é o de Cristo. E nesta noite, então, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito do que é ser homem e das dificuldades que nós enfrentamos nesses dias em sermos homens. E eu gostaria de começar, né, a minha fala, aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, trazendo o entendimento de uma pesquisa a qual eu fiz em uma das aulas do curso de hombridade, e que falava a respeito do posicionamento do homem dentro do lar. Como está a posição do homem dentro do nosso século 21, século da tecnologia, o século onde todas as informações estão a um clique de distância, aonde nós vivemos num momento onde aquilo que você tem
aquilo que eu tenho, a forma com que eu aprendi, as faculdades que fiz, me dão agora uma posição acima de algumas outras pessoas, né? E me dá o direito de algumas vezes agir na clandestinidade como sendo homem, pelo fato de que agora tenho uma formação, posso fazer aquilo que eu quiser e sou imune a qualquer outra situação. Mas eu tenho visto, né, nesses dias, que uma das coisas que tem preocupado, principalmente esses homens que têm a sua vida em base naquilo que ele aprendeu, nas suas faculdades, na sua letra, nesses dias nós estamos vendo de que isso nada adianta. Perante um mal que não assola, não tem diferenciação de classe para assolar a vida de famílias e de homens, né, de todos os níveis, de todas as religiões, de todas as cores, não tem. E vemos agora uma necessidade de se levantar homem para conduzir agora uma nação para uma transformação. E eu entendo que nesses dias a nação, para ser ganha, ela precisa começar a ser ganha dentro da nossa casa. Porque agora nós voltamos para dentro do nosso lar, né? Isso já virou palavra, acho que de toda a ministração. Deus está nos levando para dentro da nossa casa de novo. Para quê? Para nos mostrar que muitas das vezes nós estávamos lá como sendo o ídolo da nossa casa. Mas como assim, pastor, um ídolo da nossa casa? Eu vou te dizer, irmão. Nesse refletir a respeito da passagem de Salmo 115, aonde ele fala a respeito da idolatria. Para os irmãos, peço que os irmãos abram, para nós não ficarmos somente nas minhas palavras, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Salmos, capítulo de número 115, verso 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Quando eu li isso e o Senhor falou, querido, existem muitos homens e em alguns momentos você se faz como estes homens que está dentro do seu lar sendo um ídolo. As coisas estão acontecendo dentro do seu lar. As coisas e os movimentos da casa, o cotidiano da casa está acontecendo e muitos homens que tiveram que se voltar agora para dentro da sua casa se viram agora como um ídolo, que foi aqui relatado no livro de Salmos 115. Que vendo a situação da casa, os filhos pegando fogo, a mulher bem louca, a situação caótica, acabando o gás, acabando a comida, a mulher perguntando, e agora, bem, o que nós vamos fazer? Muitas das vezes nós homens se colocamos nesta posição, porque somos feituras das nossas próprias mãos. Por quê, pastor? Porque muitos homens adotaram uma situação ou um estado de letargia na sua vida, aonde ele passa agora a ser o ídolo da casa, mas não aquele super-herói, aquela imagem de homem que a mulher pode dizer, ó, aquele dali é o meu marido, aquele é o meu marido que resolve as coisas, aquele é o meu marido que não vê a pia entupida e não faz nada. Mas ele é um ídolo, que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não pega. Mulher, pega lá para mim. Mulher, tô aqui no banheiro, traz a toalha. Mulher, onde tá o chinelo? Pega lá para mim. As crianças pegando fogo e a pessoa lá, caladinho. Muitas das vezes nós vemos as confusões no lar sendo gerado, né? Já conversei com muitos homens e ele fala assim, cara, quando a situação tá terrível lá em casa, eu falo, mulher, pega aí os teus filhos e dá um jeito neles. O engraçado é que quando a criançada ali é tomada por um ser das trevas, o filho só é da mulher.
Mas quando é um anjo que está do lado deles, né, tá cantando e coisa e tal, ó, aí este é o meu filho. Engraçado. Tem boca, mas não fala. As coisas estão acabando, as coisas estão virando, e a mulher pede uma resposta do homem, e você tem olho, mas não vê. E quando tem olho para as coisas que não deveriam ver. Ídolo. Estamos vivendo dentro de uma geração, ou de um momento na geração, onde os ídolos estão sendo colocados à prova. Para que nós venhamos a transformar uma geração, eu entendo como homem que há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade em nós como homens para a transformação primeiro do nosso ser. Porque eu não posso mudar outra pessoa se eu não for transformado. Esta semana um colega meu de trabalho chegou para mim e falou: Alex, eu preciso de alguém que me mostre o caminho. E nesse dia eu estava em jejum, em consagração, né? O pastor Roberto me convidou para vir aqui, tinha que jejuar, né? Falar com o homem tem que jejuar. E eu estava ali em consagração e tal. Mas uma das dificuldades que eu tenho, e confesso para os irmãos, o meu chamado na presença do Senhor é para ser mestre, é para ensinar. Eu não sou o cara do evangelismo de chegar ali e falar com a pessoa e Jesus te ama e coisa e tal. Não, eu pego o cara e falo para ele: cara, a palavra do Senhor diz assim, que Deus ele amou o mundo. Sabe o que é amor? Amor lá no Wikipédia significa assim, assim. E cara, se você for evangelizar dessa forma, mano, o cara vai embora e você não ganha ninguém para Jesus. Mas coloca eu ali na sala de aula ali com algumas pessoas que já conhecem quem é Cristo, cara, aí eu vou embora. Aí é o meu ambiente. A gente precisa entender qual é o nosso chamado, mas dentro da nossa casa, cara, não interessa quem você é, se você é pastor, presbítero, evangelista, mestre, apóstolo, não, cara, você é um pai e você é um marido. Primeiramente um marido, depois um pai. Mas eu entendo que a nossa responsabilidade como sendo maridos e pai, ele precisa passar por uma transformação de Cristo. Porque a palavra do Senhor nos ensina qual é a nossa responsabilidade como homens. Mas neste momento o ídolo vem para tomar conta de nós e nós simplesmente temos olho, mas não vemos. A palavra do Senhor traz as características do que é ser um homem de verdade. O posicionamento de um homem de verdade. Mas nós optamos em ter ouvidos e não ouvir. Ídolo. O ídolo chamado eu. Em toda esta minha caminhada de cristão, por mais que fazendo parte de uma família cristã, nascida dentro de um lar cristão, eu sempre tive um gigante para mim vencer. E este gigante é o gigante chamado Alexandro. Existe um demônio com o meu nome. Ah, irmão, mas isso é verdade? É, irmão, existe um demônio com o teu nome também. É ele que você tem que lutar todo dia. É contra ele que você tem que lutar todo dia. É quando você olha para o espelho e você olha para ele e diz assim: hoje eu vou te vencer em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque de todos esses anos ministrando e falando com homens, eu entendi de que todos nós padecemos do mesmo mal. Não adianta você dizer que não. Não adianta dizer que não, porque o nosso cheiro é igualzinho. Só que a forma com que nós tratamos isso e lidamos com isso define aqueles que já estão num nível de maturidade no Senhor e aqueles que ainda precisam chegar neste lugar. Eu não digo que não vai chegar, porque vai chegar, depende de mim e de você.
Mas para isso precisa de decisão. E eu compreendo de que aquilo que eu decido define o dia que vai vir a acontecer na nossa vida, e não é um dia chamado amanhã, é um dia chamado hoje. Porque aquilo que eu faço hoje é resultado daquilo que eu fiz ontem. Se durante a semana eu consagrei, eu orei, eu busquei ao Senhor, eu coloquei a minha vida ali no alinhamento. O pastor Roberto falou para mim, traz lá uma palavra de alinhamento. Eu falei, meu Deus do céu, o cara que precisa se alinhar sou eu. Como é que eu vou alinhar? Como que eu vou alinhar se a minha vida está desalinhada? Mas aí vem aquela questão que diz assim, de que o meu hoje é definido pelas minhas decisões. Hoje eu ouvi uma notícia e me senti muito triste por isso. Dentro dessas minhas ministrações com homens, tem uma área em que eu creio que o Senhor me chamou para me tratar, que é a área sexual. Não vou falar hoje sobre sexo, com os irmãos, nada. Embora talvez eu dê alguma pinceladinha em cima do assunto, mas hoje o foco não é esse. Mas hoje eu recebi uma notícia de que uma pessoa que estive no casamento dessa pessoa, essa pessoa foi presa por estupro de menor. E esta pessoa já é a segunda dos meus conhecidos que estão na mesma situação. Eu tenho um amigo bem chegado meu que está preso por estupro de vulnerável. E agora, hoje, eu recebi essa notícia desse outra pessoa, chegado. Não bem chegado, já é mais distante, mas é a pessoa que eu conheço, tive no casamento da pessoa. E se tem uma das coisas, irmãos, que nós como homens, vivendo dentro dessa idolatria dentro de nós temos que acender uma luz, não digo vermelha, é acender um holofote que traga uma clareza para dentro de nós, para os demônios que existem dentro de nós, para que nós venhamos vencer isto, porque só para nós darmos uma pincelada mesmo, não vou entrar muito a fundo nisso. Mas nós precisamos entender que os nossos desejos, quando eles se tornam a idolatria e o nosso Senhor, nós estamos sujeitos a isto. E o salário vem. O salário vem. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado, ele é a morte. E às vezes nós esperamos um tiro, uma facada, um atropelamento, um raio, uma bomba que exploda do nosso lado e nos mate. Mas não, cara. A pior morte que pode existir é a separação nossa de Cristo e de Deus. E, cara, essa morte, às vezes, ela é imperceptível na nossa vida. E tudo isso por causa da minha e da tua decisão como homem. A forma com que eu e você decidimos viver define o lugar aonde nós vamos estar e estamos em Deus. Porque se Deus ele nos chamou para nós sermos filhos, nós precisamos ser. Mas a forma com que eu estou não significa aquilo que eu deva ser. Como assim, irmão? Se as decisões que temos tomado e que agora têm vindo à luz quando o Senhor nos leva para dentro da nossa casa, a forma com que nós tratamos a nossa esposa e os nossos filhos é agora uma seta apontando para aquilo que está de falho dentro de nós como homens. Porque é neste momento que nós vemos a realidade do lar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, se eu não estou enganado, que fala que nós devemos viver a vida cotidiana do nosso lar com a nossa esposa com sabedoria. Entendendo que ela é co-herdeira juntamente com nós, daquilo que Cristo, através da sua morte, conquistou. E através da morte dele nós podemos ter acesso a isso. E Pedro continua falando de que se nós não atentarmos para isso, as nossas orações são interrompidas.
Querido, eu quero te dizer que a situação com que está o seu lar, na sua posição como homem, pode abrir os céus para as suas orações ou pode fechar os céus para a sua oração. Porque a forma com que você vive dentro do seu lar, uma hora ou outra vai se deixar transparecer para fora do seu lar. Eu estava ali vendo o meu Facebook hoje, enquanto eu estava ali só meditando aquilo que eu ia falar, e até eu achei graça de mim mesmo, né? Porque eu estava curtindo muita coisa ali, que ia aparecendo muita foto minha, daí que eu vi que eu estava no meu perfil curtindo coisa minha mesmo, né? Não era no geral. E tinha um texto que a minha esposa colocou lá e eu curti alguns tempos atrás, e que falava assim: você pode pregar em pecado, você pode cantar em pecado, você pode profetizar em pecado, mas você não pode entrar no céu em pecado. Aquilo que você faz não define aquilo que você deve ser. Por quê? Porque aquilo que eu devo ser depende daquilo que Deus quer. E aquilo que eu faço depende da minha própria vontade. Se a minha vontade não estiver em Deus, eu estou vivendo a minha idolatria. Eu estou mergulhado dentro daquilo que o Senhor me chamou para ser. E se existe uma grande complicação na vida do homem, é lutar contra o seu próprio coração. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Aonde eles levantaram? No seu coração. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. A casa de Israel, que levantaram o seu ídolo no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei com multidão dos seus ídolos. O Senhor, ele responde ou não responde? Responde. Segundo ao quê? Ao ídolo do coração. Verso 5: Para que possas apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartem de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos do seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Queridos, que nós venhamos entender nesta noite que existe um grande desafio para nós homens nesses dias, que é lutarmos contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz prazer, que
nós entendíamos que não havia problema algum, mas agora nós entendemos que há um pecado a ser vencido dentro de nós, e este pecado é da idolatria. E eu não estou falando da idolatria de que algumas pessoas lá fora praticam, não. Eu não estou falando de você se curvar perante uma imagem, eu não estou falando de você se curvar perante um pedaço de pau ou de barro, ou sei lá o que for, mas é toda vez que você entra para dentro do teu secreto e você se curva perante o pecado que você sustenta dentro do seu coração, o pecado do teu orgulho, o pecado da soberba, o pecado do autossuficiente, o pecado da imoralidade sexual, o pecado da murmuração, esse tipo de pecado e de idolatria que toma a nossa vida. Idolatria, o que é idolatria, irmão? Vamos lá para a questão do mestre. O que é idolatria? Idolatria é aquilo que você coloca acima de Deus e que governa a tua vida. Agora eu pergunto para você, irmão, olhe para dentro de você, faça aquilo que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você, tente procurar se existe algo dentro de você que em algum momento se coloca acima de Deus. Ah, irmão, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou dar uma descansadinha. Cara, nada contra você descansar, mas se isso se coloca acima de Deus, idolatria. Irmão, eu não vou hoje para a igreja porque a minha mulher chegou do trabalho e ela está cansada e eu vou fazer para ela porque eu sou homem, né? Eu faço a jantinha para minha esposa. Cara, nada contra fazer almoço. Eu faço almoço, faço janta para minha esposa, né? E talvez ela esteja assistindo e toda vez, amor, que tem coisa boa. Quando não tem, daí... Aí, né? Mas, voltando, olhe para dentro de você. Qual é o ídolo do teu coração? A que Senhor você tem se curvado? Eu falava com o jovem essa semana e eu falava para ele, cara... Ele falava para mim: Alex, eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu falava para ele: cara, você precisa entregar a tua vida para Cristo. Ele falou: mas eu já entreguei minha vida para Cristo. Eu falei: então você precisa reconhecer Ele como teu Salvador. Dele eu já reconheci. Eu falei: então agora você precisa reconhecer Ele como teu Senhor. Daí ele: mas Ele é o meu Senhor. Aí ele deu a deixa. Eu falei: é mesmo? Você está passando por um problema no teu casamento. E uma das dificuldades que você enfrenta diariamente na tua vida é em relação à imoralidade. E você acha que não tem um Senhor? A imoralidade é o Senhor. Porque você pode se fingir de cristão. Ele não é cristão. Estou falando agora como cristão. Os cristãos. Porque segundo pesquisas, 90% de todo homem dentro da igreja já viu ou vai ver coisas imorais. E hoje você não precisa acessar a internet para ver isso. Hoje você pode andar na rua, hein? Ir ali mais pro centro. Aqui na cachoeira aqui do São João, que tem que ir para frente. Você vê lá a imoralidade. Ou melhor, não precisa, você só clica ali no botãozinho de ligar a tua televisão e você vê a imoral. E aquilo dali enche os seus olhos. Na primeira vez que você olha aquilo, você diz assim: sai, demônio. Na segunda vez, você: sai, demônio. E já fica com o olho aberto. Na terceira vez, você: se quiser ficar. Se quiser ficar, fica, demônio. Na quarta vez, vamos fazer um par, demônio. Pastor, faz isso. Faz isso. Existia, né, de todas essas conversas que eu já tive com homens e ministrando sobre isso, irmão, é terrível. E uma das coisas que até no louvor foi falado isso, o pastor Roberto falou na oferta, nós precisamos ter uma transformação da nossa mente. Nesses dias que nós estamos vivendo, uma saúde mental, né, está nos colocando acima de muitas e muitas pessoas que
que tem condições mais do que nós, mas não tem uma saúde mental. A saúde mental é uma das coisas que está colocando algumas pessoas em evidência, mas também a falta dela está colocando muitas pessoas em depressão, em não saber como lidar com a situação que está acontecendo. Por quê? Porque a mente já era. E aonde isso se acaba, pastor? Drogas. Mas eu nunca usei droga. Tu já viu pornografia? Sabia que pornografia é a droga do século 21? Que destrói a mente mais do que o crack? É a única substância que não é injetável nem tomável, que cria dependência e que não sai do teu corpo quando você está num período de abstinência, e que tem o mesmo poder de destruição no teu cérebro dos massa cinzenta da tua mente, por causa de imagens que você coloca diante de você, e que você peca por um monte de pecados. Eu vou citar algum deles. Primeiro, a idolatria. Porque o pecado da imoralidade sexual é idolatria. Porque você coloca aquilo acima de Deus. Os teus olhos te mandam, a tua mão manda em você. Falando na linguagem figurativa que está gravando, a tua outra cabeça manda em você. Qual cabeça, pastor? Por favor, você me entendeu. Manda em você. Passa uma mulher, em vez de você pensar com a mente de Cristo, você pensa com a mente, nem sei se tem mente, mas manda. Outro pecado é o pecado da defraudação. O que é pecado de defraudação, pastor? Vou explicar. Pecado da defraudação é quando você gera uma expectativa em uma pessoa a qual você não tem capacidade de suprir. Como assim? Não entendi. Eu simplifico. É quando você promete algo e você não cumpre. Nossa, pastor, mas então eu não faço isso só na imoralidade, faço isso com a minha esposa. Eu sei. Eu já fiz. De falar algo somente para você se escapar da situação. A situação está acontecendo no teu lar e de repente a tua mulher vem e fala assim para você: marido, assim, 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 preciso assim, assim e custa tanto. E você está ali na frente ali para assistir a final ali do Paulistão, Palmeiras e Corinthians. Que o Senhor os conserve bem longe de mim. Você está ali na euforia e de repente a tua esposa vem e fala: esposa, seguinte, assim, assim, custa tanto. Você, beleza. Aí a hora que ela chega, você fala: da onde, mulher? Eu não deixei. Cara, eu vou falar para você, eu sou homem, eu sei o que eu estou falando. Nós homens temos dificuldades de gravar informações quando nós estamos prestando atenção em uma coisa primordial. E não interessa se é futebol, se é trabalho, se é qualquer coisa. A nossa mente não consegue processar duas coisas. Mas isso é falha do homem? Não. Isso nos protege. Mas também é algo que nos deixa em situações a qual nos leva ao pecado da defraudação. Por isso que quando tua esposa vier falar com você, preste atenção. Eu vou fazer isso, amor. Porque em muitas das vezes a nossa atenção ela foi corrompida. Por quê? Por causa da imoralidade. Sabe por que que nós homens não conseguimos hoje prestar atenção em várias coisas? Porque a nossa mente, existe áreas da nossa mente que já não existem mais, não funcionam mais. Irmão, mas você disse que não ia falar de moralidade, agora está só falando isso? Não, cara, se for falar, mano, o bagulho fica louco. Mas isso é só superficial, irmão. Só tô ali, né? Só ali desvendandinho aos pouquinhos para você o mistério. Porque o negócio a linha é grande.
é grande, mas não vamos sedentar nisso. Ezequiel, quando ele relata isso no seu livro, e ele fala sobre a idolatria do coração do homem, nós temos que entender, irmãos, como homens, que de fato o nosso coração precisa estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o coração do homem, a Bíblia fala que ele é enganoso. E às vezes nós estamos sentindo alguma coisa e achando que é Deus, mas irmão, pode não ser Deus. Digo uma coisa, quase sempre não é. Às vezes nós estamos agindo pela nossa própria vontade. E era o que esses homens... Quando nós olhamos para Ezequiel antes do capítulo 14, nós vemos a realidade dos sacerdotes que estavam ali as coisas para Deus. E eu acredito, me colocando na posição de Ezequiel, eu já estava de saco cheio de estar profetizando contra os caras e falando para eles, cara, se arrependa, larga a mão disso. Mas os caras não abandonavam, e chegou o momento que o Senhor falou para ele, Ezequiel, deixa comigo, deixa os caras vir. E eles vieram, né? Os caras são teimosos. Deixa eles vir. E fala para eles a seguinte coisa. Eu tenho visto o ídolo que eles têm levantado dentro do seu coração. E cara, aí ídolo é aquilo que eu expliquei, né? Tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Não estou falando de imagens nem nada. Estou falando do ídolo. Do ídolo do eu. O demônio Alexandro, no meu caso, né? O demônio de vocês é o demônio com o nome de vocês. Se levantando. E Deus fala para eles, diz assim para o povo, que se eles vierem a mim, pode deixar que eu vou responder. Eu mesmo vou responder. E segundo o ídolo do coração deles. Agora nós damos um salto lá na Bíblia, lá para o Novo Testamento, lá no livro de Romanos capítulo 1, que vai falar a respeito de uma posição que nós mesmos nos colocamos. Eu não vou ler inteiro, mas se os irmãos quiserem marcar e ler na sua casa, irmão, leia. Só para lhe dar uma desvendadinha aqui também nesse texto, fala exclusivamente de imoralidade. Mas lá no versículo 4 de Romanos 1 diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Aí o verso 26. Pelo que Deus tornou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E lá no verso 28 diz assim, e como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Querido, quando nós olhamos lá para Ezequiel, e que Deus chega e fala para a casa de Israel, para os sacerdotes, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui bem claro, as pessoas que estavam indo para o profeta não eram pessoas que não conheciam Deus, não eram pessoas dos gentios, não, eram pessoas que conheciam, eram pessoas que tinham um relacionamento com a comunidade cristã. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala aos romanos, ele não está falando para os romanos que ainda não tinham conhecido a fé em Cristo. Aquelas pessoas que ainda não tinham conhecido Cristo e aceitado Ele como seu único e suficiente Salvador. Não, ele não estava falando com o povo lá de fora, o povo que nunca falando com as pessoas de dentro. A transformação, a mudança, o juízo de Deus, a palavra diz que convém que comece pelos seus, por dentro de casa. E quando nós olhamos para este texto e vemos Paulo falando sobre esses 3 versículos que diz que Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus deixou fazer,
Deus está respondendo segundo a idolatria do coração de cada homem. Querido, todas as vezes que nós não entendemos o nosso propósito e levantamos ídolos dentro do nosso coração e estamos buscando uma resposta de Deus, e às vezes nós pensamos assim: não, a minha vida tá tudo ótimo, porque o meu trabalho é maravilhoso, a minha casa é maravilhosa, meus filhos é maravilhoso, tudo é maravilhoso na minha vida, mas eu sou uma pessoa imoral, e as coisas estão dando certo, e eu penso assim: Deus está me abençoando, Deus não está levando em consideração aquilo que eu faço. Sou uma pessoa entregue às minhas paixões, eu não consigo dominar os meus olhos, as minhas mãos, as minhas vontades, mas o Senhor conhece as minhas fraquezas, não é? Nós usamos aquela palavra cristã que diz: Deus conhece o meu coração. Todas as vezes que o irmão chega e coloca, expõe o nosso defeito, o nosso pecado, né? A palavra nossa, que é a porta de emergência para nós, é falar: irmão, Deus conhece. E a outra palavra que é o extintor de incêndio para apagar o fogo do irmão, quem é você para me julgar? A Bíblia diz: não julgueis para não será julgado. Não, cara, nós podemos julgar sim, mas desde que nós façamos parte daquilo que Deus está fazendo de transformação, porque a Bíblia diz que o mundo será julgado pelos santos, os santos julgarão a terra. Mas não é só quando Cristo vier. Não, cara, é quando nós entendemos a nossa posição, tiramos o cisco ou o arqueiro, a trave, a Bíblia diz, né? Trave do nosso olho, aí sim nós podemos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Porque isso também era uma palavra de uma mangueira d'água na cara de quem vinha falar com nós: irmão, primeiro tem que tirar o cisco do teu olho. Mas isso é falta de entender português. Porque a Bíblia diz assim, né? Quando fores tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro. Primeiro significa o quê? Primeiro. E se tem primeiro, tem segundo. Se tem segundo, tem terceiro. E quando ele diz tira antes, significa que há uma disposição antes, há uma ação antes que eu tenho que fazer para que eu possa chegar e tocar na vida de outro. Por quê? Porque senão essa palavra tem tudo a ver que primeiro eu tenho que cuidar da minha vida. Mas daí a palavra do Senhor diz lá no livro de Filipenses, que diz que nós não devemos atentar somente para aquilo que é propriamente meu, mas para aquilo que também é do irmão. Então essa palavra me dá o direito de se meter na vida dos irmãos? Irmão, é isso? Não, cara. É você se atentar para a dor do teu irmão. É quando você olhar para ele mesmo em pecado, você olhar ele com o olhar de Cristo, como Deus nos olhou. Sabe o que a religião ela tem tentado colocar dentro do nosso coração? Eu não digo a religião. Mudo, deleta essa parte, né? Não é a religião. É o que nós aprendemos. Se isto é religião ou não, o irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas deixa eu falar a palavra. Nós entendemos que o princípio do amor está em amar, né? Quando nós olhamos para o decálogo, o que é o decálogo? O decálogo são os 10 mandamentos. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, né? Para os teólogos aí, o decálogo, ó, que bonito. Aquilo dali são as 10 principais leis morais, né? Sociais que Deus entregou. Estava tudo resumido. Deus fez tremer um monte, Deus fez descer nuvem, falou com o povo ficou doido, assustado, correu, só subiu Moisés para o monte para entregar apenas 10 ordenzinhas. Não, cara, esse era o principal, o resumo das 10. Segundo o judaísmo, é 613 leis que a gente precisa aí cumprir. Mas resumido, todas elas é essas 10. E dentro dessas 10 é e ao próximo como a ti mesmo.
Temos que o princípio do amor está em nós amarmos a Deus, mas depois disso vem a questão de nós amarmos o nosso próximo, mas com o olhar de como nós nos amamos. E quando nós olhamos para isto, é beleza, porque eu me amo. Eu me amo, eu não vou me torturar. Eu não vou atirar em mim mesmo. Eu não vou me queimar. Eu não vou injetar nada dentro de mim. Mas, cara, hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm um jeito diferente de auto se amar. Uma forma de que ela não se cuida. Né? Se fosse por uma reunião de mulher, seria muito conveniente falar de que, cara, se você se ama, minha irmã, quando você se levanta, olha no espelho, você tem que se amar do jeito que você tá, porque a Bíblia diz que você vai amar a partir de você. Então, se você se olha no espelho e acha que o teu cabelo é desgadeado, significa que você é o padrão de beleza para o resto. E todo mundo vai ser igual a você. Porque homem não tem isso, né? Homem não tem esse negócio de ficar se olhando no espelho. Ou tem? Confessando, eu tenho. E quando eu olhei para esta palavra e vi que o amor estava a partir, tendo como base o eu, e em como eu amo a Deus, este amor para com o meu próximo começou a ser falho. Só que daí vem a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, e que daí Jesus vem e fala: não, você tem que amar ao próximo como eu te amei. Esses dias eu conversando com meu pai a respeito de lei e coisa e tal, e eu concluí de que Cristo, sim, ele veio para anular toda a lei, mas ele anulou a lei e elevou a lei. Mas como assim? Anulou a lei e elevou a lei? Alguns exemplos bem... O primeiro deles é este. Jesus vem e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo: amarás o teu próximo como eu te amo. Mas como é que Deus me amou? Como é que Jesus me amou? Cara, aí, só para simplificar, assista lá o Paixão de Cristo, você vai saber como que ele te ama. Aí, paremos aí. Segundo, né, diz que o adultério só era válido se fosse pego. Então, se você fosse um cara safo, pé de pano, as coisas aconteciam e você estava isento. A lei só era válida se te pegassem. Aí veio Cristo e falou assim: todo homem que olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, este já adulterou. Aí Jesus veio para cumprir a lei e para elevar ela. Você se acha bonzão? Ninguém te pega? Então a lei agora é esta. No Evangelho da Graça, eu sei, irmão, o Evangelho da Graça também tem regras. A graça também tem regra. Para você receber a graça, existe a lei de você receber ela. Mas como assim, pastor? Todo aquele que crer em Cristo será salvo. Qual que é a regra? Crer. Se você não crer, e crer é uma regra, mas regra não é lei. Mas os 10 mandamentos eram regras ou eram lei? Aquilo que nós vivemos para a nossa vida como homens e que nós precisamos entender que precisamos seguir regras, são leis? Porque daí vem o Novo Testamento e diz que não há autoridade que não seja instituída por Deus sobre a nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos a cumprir regras. Mas não se preocupe com a regra, irmão. Nós não precisamos viver presos dentro da regra. Porque a palavra do Senhor diz que a regra é criada para que cumprem ela. Aquele que não cumpre tem que estar com medo. Agora aquele que cumpre, cara, sossegado. Nunca ninguém vai bater na tua casa. Pode acontecer algum engano de vez em quando, mas não se preocupe. Depois a pessoa vem e pede perdão para você. Me perdoe, te confundi com outra pessoa. Mas a ideia existem regras. E uma das regras que nós homens precisamos entender é que nós precisamos lutar pela nossa casa. Lutar pelos nossos filhos.
precisamos lutar pela nossa esposa. E esta luta começa lutando com a sua própria mente, com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade. Porque o coração do homem é enganoso. E se você entrar dentro deste caminho de engano, Deus irá te entregar. E sabe o que significa essa palavra entregar? Esta palavra entregar significa ser abandonado por. Não é você abandonar Cristo. Não é Deus não é você que abandona Deus. O pecado não é você que se afasta de Deus, é Deus se afastando de você. Aquilo que nós homens precisamos entender é que as coisas que nós fazemos no secreto são aquilo que não é que nos afasta de Deus, é Deus se afastando de nós. Porque se nós se afastamos de Deus, Deus ele vem até nós. Porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios que Deus ele nos amou primeiro. Quando nós éramos inimigos dele, né? Nós éramos filhos das trevas, né? Fomos criados para a destruição. Naquele momento Deus nos amou. Nós estávamos afastados dele e nos afastamos mais pela prática do pecado, mas através do amor dele, né, citado na palavra do Senhor, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, o primogênito, né, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Quando nós entendemos este amor de Deus que nos alcança, indiferente daquilo que nós fazemos, é nós se afastando de Deus. Mas quando vem essa palavra, né, que começa lá em Ezequiel, e ela é agora, né, dado mais uma pincelada por Paulo no livro de Romanos, que diz que Deus os entregou, né, é Deus, é o Criador, é Cristo se afastando de você. Não importa aquilo que você vai fazer, não importa quão belo você canta, as palavras que você fala, os cursos que você tem de teologia ou de engenharia, ou sei lá quem você seja, a pessoa que tem uma quantidade de dinheiro boa ou não, não importa, Deus os entregou às suas paixões. E as suas paixões trarão agora um pagamento para você. E quando nós entendemos essa palavra, que o salário do pecado é a morte, irmão, você recebe salário. Você que trabalha aí, levante sua mão e dê um glória, porque tem gente, né, na pandemia que não está trabalhando. Se você que trabalha, você trabalha por causa de uma coisa chamada salário, que vem todo o final de mês. E para quem é top, né, que ganha aí o adiantamento, o vale, né, então você tem pagamento tal e no outro dia tal. Ou seja, é algo que vem todo mês. E cara, já pensou o salário do pecado vir todo mês? Por isso que nessa noite o Senhor hoje está falando no seu coração: meu querido, o teu salário está pronto para vir. Mas eu te digo nesta noite que se você se arrepender, se você lutar contra o ídolo do teu coração, na cruz do Senhor, o Senhor agora é capaz de mudar o destino ou o resultado daquilo que nós estamos fazendo, porque neste momento Ele está vindo com a graça para nós, para nos alcançar. Ele não está se afastando. A soberba nos afasta de Deus, mas a humildade atrai Deus para nós. E nós precisamos entender e buscar isso. Nós precisamos entender de que a nossa casa precisa de um posicionamento de nós como homens, que lança agora as suas falhas aos pés da cruz, ou seja, vai até a cruz para morrer. Pastor Roberto falou do sacrifício vivo, irmão, é isso que nós precisamos entender, é nos sacrificar. Deus, Ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. E esta palavra, ela significa que nós precisamos ser puros e perfeitos. A palavra santo, esse texto de que Deus chama nós para sermos santos e irrepreensíveis, a palavra santificação, santo, significa perfeitos. Não é bom.
Perfeito não é bom. Perfeito não é perfeito. Perfeito. Mas como assim? Qual é a base da perfeição? Cristo. A base da perfeição para a nossa vida é Cristo. A base da perfeição para nós sermos homens de verdade na presença do Senhor, dentro da nossa casa, na presença do Senhor, é Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que nós, homens, devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Olha a perfeição. Eu posso amar a minha esposa de uma forma, mas quando eu olho para o amor de Cristo para com a igreja, eu vejo que talvez de fato eu não ame realmente a minha esposa. Porque quando nós olhamos e entendemos que a igreja não é isso daqui, a construção, não é o púlpito, não é nada, a igreja sou eu. Aí você olha para dentro de você e vê assim, nossa, Cristo, Ele me amou. Cristo, Ele me amou mesmo eu sendo essa pessoa imoral. Cristo, Ele me amou mesmo sendo essa pessoa mentirosa. Cristo me amou mesmo eu sendo essa pessoa trapaceira. Ele me amou. E quando eu olho para este amor, quando eu olho para este amor perfeito, e quando eu vejo que eu devo amar como Cristo amou a igreja, irmão, não importa a situação que você está vivendo dentro do teu lar. Eu não sei se você, talvez aqui todo mundo esteja com um casamento, beleza, mas talvez você que me ouve aí na sua casa, né, pelas redes sociais, ou vai me ouvir, talvez a situação da sua casa, a sua esposa, não seja a perfeição que você quer, e por isso você não consegue demonstrar este amor. Mas nessa noite o Senhor tira agora o amar o próximo como a você mesmo, e coloca agora o amor de Cristo. Ame como eu te amei. Ame como eu amei. Acima das imperfeições, acima das dificuldades, acima das coisas que ela te fala. Mas pastor, só eu sei a dificuldade que está na minha casa. Eu digo para você, não é só você, Deus também conhece. Mas quando você vai colocar isso perante o Senhor, não como uma palavra de acusação, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, cara. Duas coisas que Deus não interfere na nossa vida. Primeira delas é quem você vai servir. E segunda delas é a mulher com que você vai casar. Não é Deus que escolhe a mulher que você vai casar. É você mesmo. Só vai ser a mulher que Deus te der quando você entregar para o Senhor e falar: Senhor, eu vou permanecer assim, 0 quilômetro, até que alguém chegue, enviado pelo Senhor, e me adquira. Aí foi Deus. Mas cara, se eu perguntar aqui, quantos aqui, irmãos, fizeram isso para casar? Quantos aqui são casados? Levante a mão só para mim saber. Vixe, quase todo mundo. Então, irmão, é para você que eu estou falando. Quantos de vocês dobraram o joelhinho ali e falou: Senhor, prepara, Senhor, a minha esposa, eu vou estar aqui em silêncio. Não vou correr atrás da irmã Maria, nem da irmã Teresa, nem de ninguém. Vou ficar aqui, bonitinho. Ou a tua vida foi assim: Senhor, a oração que eu fiz, Senhor, lá na igreja, Senhor, tem uma menina, Juliana o nome dela. Senhor, ela é bonita, né? Ela é bacana, tudo. Senhor, dá ela para mim. Só que eu fiz a oração do sábio. Eu procurei a pessoa certa. Eu procurei a pessoa certa. Mas não partiu de uma decisão vinda propriamente de Deus. A probabilidade de você acertar é bem pouca. Às vezes você casa com uma pessoa que depois você vai ver que ela não era realmente quem você gostaria que ela fosse. Mas eu te digo uma coisa: toda mulher tem o marido que merece, e todo marido tem a mulher que precisa. Se a tua esposa é o que é, porque você precisa que ela seja assim, porque senão a canoa afunda. Porque o ídolo que tem pé, mas não anda, a mão, mas não pega, a boca, mas não fala, não pode fazer nada.
Se liberte disso, meu irmão, nesta noite. Saia deste lugar. Que nós venhamos a pagar o preço. Pastor, então o senhor me aconselha a se divorciar? Não. Não aconselho. Então eu tenho que largar da minha esposa? Não. Ah, então eu tenho que chegar lá e falar para ela: nesta noite, mulher que me ouve, eu recebi uma palavra do Senhor e disse que agora eu tenho que me posicionar. Não sou mais o ídolo da casa, eu tenho boca e eu vou falar. Tenho pé e vou marchar aqui nesta casa. Tenho mão aqui e vou agarrar o cão pela cabeça. Não interessa se tiver nos meus filhos. Não, cara, não faça isso. Não faça isso. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Mas pastor, o senhor não sabe, de vez em quando eu tomo umas varadas de Cristo. Lógico. Mas ainda é aquele cordãozinho lá, né? Cordãozinho que dói mais na moral do que no lombal, né? Não sei se existe essa palavra. Dói mais na consciência, né? Daquilo que o Senhor fala. Cordão que hoje o Senhor está nos dando, né? Nas pernas. Não é para deixar marca. É só para nós se ligar na fita. Só para nós se despertar daquilo que nós estamos fazendo. E essa transformação, meu querido, precisa acontecer. Nós precisamos entender que nós precisamos sim inteiramente de Cristo. Se nós queremos ter uma transformação na nação, se nós queremos ter uma mudança no cenário que nós estamos vendo, né? Nós precisamos entender que a nossa primeira obrigação está dentro da nossa casa. Nós precisamos entender, e veio uma frase que eu anotei esses dias num culto lá na igreja. O pastor já estava pregando sobre a questão da edificação. Tem muitas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, mas eu te digo que aquele que trabalha na obra não administra o empreendimento. Você só é um operário da obra, o empreendimento não é teu. Mas Deus não nos chamou para sermos funcionários de obra, Deus nos chamou para sermos donos de empreendimentos. Daquilo que o Senhor está construindo e colocando nas nossas mãos para nós governarmos. Mas se nós não entendemos, nós começamos a ter uma mente de peão. Mente de peão de firma. Que para ele qualquer pedaço de papelão e sombra para ele cama, box. Não, cara, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser dono do empreendimento. O primeiro empreendimento é a tua casa. Você não é o peão da tua casa não, meu querido. Você é o administrador daquele empreendimento. E você toca a obra. O projeto Deus já te deu. Como Cristo amou a igreja. Este é o projeto. Execute-o com sabedoria. Execute com sabedoria. E para nós terminarmos, há uns tempos atrás eu estava trabalhando e o Senhor me deu uma palavra e Ele falou assim: eis que eu tenho chamado vocês para serem restauradores, né, em meio ao caos. Eu não sei se isso acontece com você, irmão, na onde você trabalha. Mas no lugar onde eu trabalho, de vez em quando a gente passa por algumas dificuldades, alguns perrengues. E em meio a esses perrengues, eu sempre estou envolvido no meio. Não o causador, mas uma das pessoas que ajuda, né? Nem sempre eu consigo, mas sempre eu estou lá como os solucionadores. Não é para me gambar, nada. É só desenvolver aqui o entendimento daquilo que eu vou falar. O Senhor te chamou, meu querido. Isso não está somente a mim exposto. Está colocado nas suas mãos. O Senhor te chamou aonde você trabalha, aonde você estuda, para você ser ali o que vai consertar, o restaurador em meio, né, à tragédia, em meio à bagunça. É ali que o Senhor te chamou para estar.
Talvez a bagunça não seja o teu trabalho, seja a igreja. Talvez, né, a igreja chamado lar, a igreja e o resultado da igreja chamado aqui, comunhão com os irmãos. Mas Deus nos chamou, irmãos, nesses tempos, nesses dias, para nós sermos restauradores em meio ao caos. Só que para nós sermos transformadores em meio ao caos, nós precisamos ter a solução. E como que nós vamos levar as pessoas a um local onde nós nunca estivemos? Como que nós vamos ensinar algo daquilo que nós nunca vivenciamos? É lógico que existem princípios na Bíblia que nós precisamos ensinar, e eu aconselho que muitos deles nós não venhamos passar para poder ensinar. Exemplo, nunca ter que ensinar contra o divórcio depois que se divorciei. Mas até se você for ministrar sobre isso, você precisa ter um entendimento que agora você está numa nova posição e Deus agora vai honrar a partir desta posição. Mas lógico que tem ali os seus pagamentinhos que ainda vai vir. Tem ainda aqueles fundos do FGTS que está lá parado que uma hora você vai sacar. Vai ter. Isso que é de cabeça que vai ter. Eu sei disso, irmão, porque, como eu falei para os irmãos, a questão, Deus me chamou para denunciar um pecado da imoralidade. E embora nós não entramos a profundo, né? Como diz o pastor, nós só demos ali fizemos ali aquele corte número 3 só, né? Deixamos no 0. Mostrou ali um pouco a carequinha, mas ainda tem cabelo, não se preocupe. Um dia, talvez, né? Quando o pastor Roberto, o pastor Evandro, né? Um dia permitir, e se Deus permitir, né? Aí eu venho aqui e rasgo o verbo com os irmãos nesta área. Mas nós precisamos entender a nossa função dentro do corpo, que começa dentro da nossa casa. E por que eu estou falando tanto nessa questão da nossa casa? Porque, cara, é a partir de lá. A nossa vida, ela é uma matemática exata. Não igual a matemática de Deus, que 1 mais 1 é 1. Para Deus 1 mais 1 é 1. Mas para nós, aquilo que nós fazemos de positivo, usando lá a regra de sinal, menos com menos dá mais castigo, mais sofrimento. Mas se aquilo que você faz é mais com mais também dá mais. Esta é a fórmula da vida. Aquilo que nós fazemos define a nossa posição onde nós estamos com Deus. E eu te pergunto, e você vai para tua casa com esta pergunta: aonde você está? Você está define o que você tem feito e quem é o teu Senhor. Se coloque de pé. Nós precisamos clamar. Nós precisamos orar para que Deus venha mudar a nossa vida. Vou ouvir, Giovanni. Estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas.
está firme, inabalável, tem raízes fortes em ti. Está firme, inabalável. Sim, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Está firme, inabalável em ti. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. De glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu. De glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu. De glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu. Nós clamamos, Deus, a Ti, Senhor. Nós entendemos, Senhor, ó Pai, que a realidade, Deus, ó Pai, da nossa vida, Pai, ela é definida, Deus, pelas nossas escolhas, Deus, ó Pai, que nós fazemos, Pai. E nesta noite, Senhor, ó Deus, nós decidimos, Deus, pelo Senhor, nós decidimos, Senhor, ó Deus, ó Pai, andar, ó Deus, em glória, Pai. Meu Deus, como foi cantado, Senhor, ó Deus, ó Pai, no começo, Senhor, quem subirá, Deus, ó Pai, no Monte Santo, Senhor, ó Deus, ó Pai, quem subirá, Deus, ó Pai, no Monte Santo do Senhor. Meu Deus, ó Pai, aqueles, Deus, que têm mãos limpas e coração puro, Senhor. Meu Deus, ó Pai, nos dá, Senhor, ó Deus, um coração puro. Muda, Deus, ó Pai, o nosso coração. Muda a forma, Deus, com que nós vemos, Senhor, ó Deus, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que assim, Deus, como o homem, Deus, ó Pai, pensa, Deus, dentro do seu coração, assim é, Senhor. E talvez, Senhor, ó Deus, ó Pai, meu Deus, a realidade, Deus, da nossa vida não tem, Deus, sido, Deus, ó Pai, conforme, Deus, aquilo que o Senhor chamou para ser. Por isso, Deus, nós oramos, Senhor, ó Deus, ó Pai, nessa noite. Muda, Deus, a realidade, Deus, da nossa vida. Muda, Deus, a realidade, Deus, do nosso interior, ó Pai. Arranca, Deus, de nós, Deus, ó Pai, toda a idolatria, Deus, do eu. Arranca, Senhor, ó Deus, ó Pai, a idolatria, Senhor, ó Deus, ó Pai, do nosso entendimento, do nosso orgulho, que caia por terra, Senhor, ó Deus, ó Pai, toda a idolatria, toda a imoralidade seja repreendida, Deus, ó Pai, no nome de Jesus. Deus, muda, Pai, muda, Deus, a realidade, Deus, da nossa vida, muda, Deus, a realidade, Deus, da nossa casa, Senhor, a partir de nós, que venhamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, assumir a responsabilidade como varão, Deus, ó Pai, da nossa casa, como sacerdote, Deus, do nosso lar, como, Senhor, ó Deus, o provedor, Deus, ó Pai, do lar, aqueles, Senhor, ó Deus, ó Pai, que não pensam, Senhor, ó Deus, ó Pai, que somente, Senhor, ó Deus, do falar, ó Deus, as coisas acontecem, Pai. Porque eu entendo, Senhor, ó Deus, ó Pai, que nem só de pão, não é só aquilo, Deus, ó Pai, que nós trazemos, não é aquilo, Senhor, ó Deus, que nós fazemos, mas é das palavras, Deus, que lançamos, das palavras, Deus, de direcionamento. Mas, Senhor, ó Deus, ó Pai, eu também, Deus, entendo, Deus, ó Pai, que nós precisamos entender, Deus, que mais do que falarmos, nós precisamos fazer. Muda, Deus, a realidade, Deus, ó Pai, de cada homem, Deus, aqui, Senhor. O Senhor, ó Deus, ó Pai, tem nos chamado, Deus, ó Pai, para sermos, Senhor, ó Deus, Pai, o chefe, Deus, ó Pai, da nossa casa. E o Senhor, ó Deus, ó Pai, coloca, Senhor, ó Deus, princípios, Deus, para nós seguirmos, Pai. E esses princípios, Deus, estão exemplificados na vida de Cristo. Por isso, Senhor, ó Deus, ó, como Deus, nós temos pedido, Senhor, ó Deus, Pai, nesta reunião,
Muda, Senhor, Deus, a nossa vida, Senhor. Transforma, Deus, o nosso interior. Que a nossa mente, Senhor, Deus, seja mudado, Deus, sofra, Deus, uma metanoia. Que venhamos, Deus, ó Pai, a pensar, ó Deus, como Cristo pensa. Venhamos, Deus, sentir, ó Deus, como Cristo sente. Venhamos amar como Cristo ama. Que venhamos, Deus, nos portar como Cristo se porta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, ó Deus, ó Pai, para cadeia, Senhor, ó Deus, que tem aprisionado, Senhor, ó Deus, ó Pai, esses irmãos, Senhor, Deus, ó Pai, aprisionado, Deus, ó Pai, a minha vida, Deus, em áreas que ainda, Deus, eu me encontro falho, porque, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, Pai. O Senhor, ó Deus, ó Pai, conhece, Deus, as minhas fraquezas. Eu reconheço, Deus, ó Pai, que existe um ser, ó Deus, ó Pai, que precisa ser vencido dentro de mim, e esse ser é o ser Alexandro. Para que, Senhor, ó Deus, ó Pai, aquele que é o Senhor, ó Deus, ó Pai, da minha vida, e precisa ser em todos os momentos, chamado Jesus Cristo de Nazaré, venha ser, Senhor, ó Deus, o Senhor da minha vida. Meu Deus, nós que venhamos, Deus, abrir mão, Senhor, ó Deus, do governo da nossa vida, Senhor, para que o Senhor reine, Deus, em nós. Que venhamos, Deus, te receber, ó Deus, não apenas como o Salvador, ó Deus, ó Pai, da nossa vida, mas como o Senhor, ó Deus, da nossa vida, Senhor. Como o Senhor, ó Deus, da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que a nossa casa, Senhor, ó Deus, ó Pai, venha, Senhor, Deus, ó Pai, vive, Deus, ó Pai, a realidade, Deus, de uma transformação que começa, Deus, a partir de nós. Nós oramos, Senhor, ó Deus, ó Pai, para que a nossa vida, para que a vida, Deus, desses homens, Deus, seja ajustada, Senhor, ó Deus, ó Pai, no ponto de origem, chamada, Deus, ó Pai, Jesus, chamada, Senhor, ó Deus, Jesus Cristo, e que toda, Deus, a nossa casa, Deus, seja alinhada, Deus, ó Pai, a partir, ó Deus, ó Pai, deste ponto, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que nós venhamos entender, Senhor, ó Deus, ó Pai, que existe, Deus, ó Pai, uma ordem, Senhor, ó Deus, ó Pai, estipulada, Deus, ó Pai, pelo Senhor. Que, Senhor, ó Deus, ó Pai, é Cristo, Deus, ó Pai, o cabeça do homem, e o homem, Deus, o cabeça da mulher. E, Deus, que venhamos entender, ó Deus, ó Pai, esta linha, Senhor, estes pontos, Deus, ó Pai, lançados, meu Deus, ó Pai, e traçado, Deus, uma linha, Senhor, ó Deus, direcional, Senhor, que dá, Senhor, ó Deus, destino, Deus, para a nossa casa, dá destino, Deus, para os nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos, Senhor, ó Pai. Oramos, Deus, para que o nosso posicionamento, Deus, como homens, traga, Senhor, ó Deus, ó Pai, cura, Deus, para os nossos filhos. Nós oramos, Deus, ó Pai, para que o nosso posicionamento como homens traga, Senhor, ó Deus, ó Pai, cura. Meu Deus, que o nosso posicionamento como homens traga cura, Deus, ó Pai, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que Carambeí, Deus, seja curada, Deus, ó Pai, a partir da cura da nossa vida. Que lá em Ponta Grossa, Senhor, a cura venha, Pai, a partir, Deus, ó Pai, da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, clamamos, Deus, a Ti, por transformação, Deus, ó Pai, por transformação, Pai, a partir de nós. E que venha, Deus, ó Pai, se gerar, ó Deus, em nós arrependimento, Pai. Gera, Deus, em nós arrependimento, Senhor. Que venhamos, Deus, ó Pai, criar, ó Deus, raízes, Senhor, ó Deus, em Ti. Raízes profundas, Senhor, ó Deus, ó Pai, dentro, Deus, e através, Deus, do arrependimento. Que significa, Deus, ó Pai, voltar, ó Deus, ó Pai, à origem. Voltar à origem, e a origem é o Senhor, a origem é o Senhor, a origem, Deus, ó Pai, a origem é o Senhor, ó Deus. Aleluia. Como árvores, Pai, queremos, Deus, estar firmes, Deus, em Ti. Queremos, Deus, estar firmes, Deus, em Ti, Senhor. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável sem Ti. Sim, Deus, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero ser como árvore
junto às correntes de águas junto às correntes de águas vivas. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Poderia ir até mais, né, irmãos? Tome seu assento um minutinho. Glória a Deus. Outro dia nós vamos rapar na zero. Aleluia, glória a Deus. Ah, amém, amém. Outro dia nós podemos rapar na zero. Quem vem? Olha, não senti muita firmeza aí. Se não é rapar na zero, quem que vem? Vocês são corajosos. E não vai ter churrasco, não. Aleluia. O churrasco vai ser a palavra. Irmãos, sou grato pela vida de vocês e vocês estarem aqui. Eu vi que tem homem aqui. Eu ia fazer uma campanha aqui. Eu falei para os irmãos, ia fazer uma campanha por uma faixa lá na entrada. Ia dizer assim, não tem homem em Carambeí. Será que eu ia apanhar ou não? Acho que ia apanhar, né? Mas homens nessas qualidades de Cristo, dificilmente nós vamos encontrar. Parabéns que você está aqui. Você é macho mesmo. Aleluia. Amém? Estamos no processo de construção. Estamos sendo libertos dia a dia. E que esta palavra que veio do seu coração, você coloque ela em prática. Pastor, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Nos procura. Amém? Nos procura. Não caminhe sozinho. Aleluia. Nós temos homens aqui nesta casa, temos em Ponta Grossa que pode te ajudar. Nós já tratamos de uns 400 homens mais ou menos. E olha que tem coisa que a gente olha assim, com os nossos olhos terrenos, diz, esse não tem jeito. E Jesus diz assim, tem jeito sim. Tem, manda para mim. Tem jeito, amém? Não importa o que você tem passado, mas tem. Essa palavra continue queimando o nosso coração. Quem gostaria de participar do grupo do WhatsApp dos homens, procura o pastor Roberto aqui, ó. Levanta a mão, pastor Roberto, dá seu número de telefone. Nós estamos planejando de nós fazer um acampamento. Nós vamos pescar e comer carne. Mas lá vai ter uma palavra. Lá vai ter uma palavra que também não é rápido na zero. Amém? Então, se você é macho mesmo, viu? Deixa eu falar uma coisa para nós encerrar agora.
Eu tenho falado assim, quem já desentupiu esgoto aí? Quem já desentupiu esgoto? Ruim, né, irmão? É ruim, né? Eu já desentupi vaso, esgoto, de pia, e sai aquele cheiro mal, né? Mas durante o processo que você está desentupindo, começa a cheirar mal. Você diz, sabe uma coisa? Eu não vou desentupir, vou deixar assim. Você deixa ele aberto? Sim. Por quê? Cheira mal, né? Então assim é a nossa vida quando ela começa a ser desintoxicada, desentupida. E nós queremos dizer, não vou parar. Não, eu vou parar. Chega, meu Deus, olha, essa palavra me pegou. É muita coisa, eu vou ter que colocar para fora, eu vou ter que confessar. Vai até o final. Porque para Deus é como se esse cano estivesse cheirando mal e nós não terminemos o processo de desentupir. Então termina, desentupir. Procura ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Estamos aqui para te ajudar. Nós temos o curso de hombridade, esse que o pastor Alex falou, nós vamos abrir aí futuramente. E você que gostaria de participar, já procura o pastor Roberto aqui. Participar dessa próxima turma. Lá a gente depende, né, irmão? Depende do ambiente, né? Às vezes desde na zero. Amém? Glória a Deus. Quem participou da hombridade? Aí, ó. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos orar. Se coloca em pé. Obrigado pela presença de vocês. E venham. Amanhã tem culto. Só que chegue cedo, porque nós não reservamos lugar. Aí, encher os lugares. Venham cedo. Amanhã, a partir das 6 horas, nós já estamos aqui orando já. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esta palavra. Nós recebemos, nós aceitamos ela, Senhor, e que esta palavra continue mexendo dentro de nós. E ela continue alinhando nosso coração com o Seu coração. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe. Grato pela vida do Alex. Fortalece ele, Senhor. Guarda ele, guarda a sua família. Senhor, alcança aqueles que estão assistindo também, Senhor. Abençoa a sua casa e que esta palavra continue queimando no coração deles também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.